Obrigado aí pela palavra. Estou muito feliz de voltar aqui, vamos falar, voltar no sentido de estar com o pessoal do Interact. Eu vou me apresentar rapidamente, mas eu queria fazer esse momento como um momento da gente conversar mesmo, não de eu ficar aqui na frente da câmera falando. Eu nem preparei para o PPT exatamente por isso, para a gente ter esse contato mesmo e servir como um grande alicerce para quebrar alguns tabus quando as pessoas pensam em publicidade e propaganda e também para auxiliar e tentar levar outros repertórios aí para vocês quando vocês falam sobre publicidade e propaganda. Então, muito bem, eu sou o Guilherme, meu sobrenome Koyama Florencio, minha mãe, meu avô, por parte da minha mãe, veio do Japão, então eu sou mestiço, eu sou da terceira geração, e meu pai, da parte do lado de lá, vem da Itália. Então, é uma grande mistura aí do Brasil com outros lugares. Meu avô casou com uma baiana, teve minha mãe, meu pai, enfim. Sou muito feliz aí por ter essa mistura de etnias dentro de mim. Vivi minha vida inteira numa cidade do interior de São Paulo, chamada Guararapes, do distrito 4470, onde eu fui convidado a participar do Interact, num sentido de o nosso clube estava quase fechando, a gente fazia reuniões. Na frente do Rotary, pelo menos do nosso lá, tinha uma pracinha. E a gente chegou a um nível da cidade do interior, que é Guararapes, que 35 mil habitantes, um único prédio e não tem McDonald's, então acho que daí já dá para vocês tirarem um pouco da referência de onde eu morava. A gente fazia reunião na praça porque o Rotariano não queria abrir a sede para a gente. Então, uma amiga minha me chamou e falou, vai fechar o Interact, eu preciso de você para me ajudar, e você pode ser o vice-presidente. Falei, tá. E assim, eu entrei sem saber o que era, eu sabia que o pessoal ajudava assim, nas quermesses, em questões assistenciais da cidade, mas assim, não fazia ideia do universo que tinha, né, por trás disso. E hoje eu faço parte do Rotaract Mackenzie. Desde a minha chegada aqui em São Paulo, eu entrei no Mackenzie, estou de cabeça e conheci muita cultura, muitas pessoas, enfim. E uma curiosidade, já falando sobre isso, hoje meu namorado, ele também é do Rotaract, assim, a gente se conheceu por meio do Rotaract e a gente namora à distância. Hoje ele está em Chapecó, mas ele é o próximo RDR do distrito que eu não lembro agora e ele vai me socar É o quando ele ver esse Bruno? vídeo. Não. Ai, nossa senhora, eu É, jurei que fosse. é o Rodrigo, da cidade de Taquara, que vai estar comandando o próximo distrito, e eu não lembro mesmo agora, ele vai me matar quando É ele ver qual esse vídeo. estado que fica? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 4680, 4660, Eu acho que é o 4780. 4660. Então é o Mas, enfim, 4660. voltando, a minha transição, vamos falar assim, do interior e tudo mais, quando eu estava no colegial, era um grande tabu o que eu queria para mim, porque desde pequeno eu gostava muito de TV e de rádio. Meus pais tinham um aparelho de som em casa que gravava fita e tinha um microfone. Então eu pegava, comprava fita cassete, não sei nem se vocês sabem o que é isso, kkk, mas eu pegava, colocava fita para rodar, colocava música, colocava rádio e meio que apresentava um programa e gravava isso e ficava escutando. Então, para mim era muito legal, eu me divertia sozinha. Eu tenho uma irmã hoje de 13 anos, mas naquela época, quando eu tinha 13 anos, eu não tinha esse contato próximo, não tinham primos que batiam com a mesma idade do que eu. Então, eu ficava no meu mundinho. Depois a gente ganhou uma câmera digital, eu achava o máximo, e começava a gravar vídeos e conheci o grande e único Windows Movie Maker. E aí eu fazia algumas brincadeiras, começava, né, aquelas questões do YouTube para baixar clipe e editar um outro clipe de um cantor que, por exemplo, eu lembro da época que era quando a Beyoncé saiu, né, do Destiny Child e estava na carreira dela, eu gostava de algumas outras músicas que ainda não tinham clipes. Então eu pegava clipes que ela já tinha gravado, cortava e tentava encaixar uma outra música com a boca dela, como se ela estivesse gravando um outro clipe. E eu me divertia, passava horas com isso. E dentro do ensino médio, assim, meu pai, ou melhor, vou contar um pouquinho da minha família.
Meu pai é contador, minha mãe hoje é gerente de um posto de gasolina, cuida da parte administrativa. E quando a gente falava assim, questões de profissões propriamente dentro de casa, meus dois pais não têm, né, graduação, e em volta de mim não tinham tantas pessoas assim super estruturadas, vamos falar assim, quando a gente fala de graduação acima, né? Tinha um técnico, tinha algumas coisas de gerenciamento por conta de comércio local, enfim. Mas essas questões de ter vindo para uma cidade grande para cursar uma universidade e tudo mais, estava um pouco mais afastado dentro da minha realidade de família. E aí, um ponto foi como que eu ia buscar referências para tentar sair da minha cidade, né? E o que me interessa? Que tinham três, né, grandes pilares quando a gente fala em universidade, é grupo de exatas, grupo de humanas e grupo de biológicas, vamos falar assim. Biológicas, Deus que me livre, nunca sonhei em fazer medicina e algo do gênero. Tinha muitas pessoas assim, desde a oitava série, falavam, eu quero ser um médico. Eu estou estudando para isso fortemente, porque eu vou ser médico. E se eu não conseguir ser no Brasil, eu vou para Paraguai. Tem um monte de gente indo para Paraguai fazer medicina, eu também vou, não tem problema. É barato. E aí, assim, eu falava, nossa, legal, né? Que bacana. Outras pessoas, não, eu quero cursar uma faculdade, né, universidade pública, e vou fazer direito, vou fazer jornalismo, vou fazer, enfim, N cursos. E eu achava assim, legal, beleza. E surgiu um boato, que talvez podia ser uma grande verdade, que eu ainda não sei a resposta, que eram as questões de quando você é um jornalista, para você trabalhar com isso, você não precisa de diploma. E assim, isso dentro da minha casa, meu pai, um dia eu virei e falei, não, vou fazer jornalismo porque eu quero trabalhar na TV. E aí meu pai, não, mas jornalista não precisa de diploma. E isso foi um grande, assim, né? Tipo, e agora? O que eu preciso buscar para entrar nesse mundo da TV? Aí eu fui belo dia na porta da minha diretora e falei, o que você acha, assim, para trabalhar na TV precisa fazer o quê? E ela falou, tem jornalismo, rádio, TV, e ela chegou com vários panfletos, assim, de universidades, e quando eu fui olhar isso para universidade pública, não tinha assim perto, né, dentro do estado de São Paulo. Eu lembro bastante que tinha o Unesp com marketing, com questão de jornalismo, propriamente a USP, mas eu não tinha o olhar um pouco dentro das universidades particulares, porque para meu pai não fazia sentido nenhum eu ter que mudar de cidade, ter esses gastos e ainda mais ter investimento dentro de um curso que eu podia ter dentro de uma universidade, que ele pagou o meu estudo, né, ensino fundamental, ensino médio, numa escola particular a vida inteira, para agora, na minha graduação, eu também fazer uma particular, na cabeça deles não fazia um sentido. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? No final do dia, eu não tinha um curso, então, quando eu fui prestar o meu vestibular no próprio terceiro colegial, eu prestei, assim, fui uma grande metralhadora ambulante, prestando várias coisas de vários lugares diferentes. Enem, eu entreguei para Jesus e fui, e falei, quando eu passar, eu descubro o que eu vou fazer. Aí eu lembro de estar prestando, né, Unesp e USP, porque assim, tinha que prestar, porque todo mundo estava prestando, eu também tinha que prestar. Eu falei, tá bom, vamos prestar. E eu lembro de ter colocado na Unesp jornalismo, e na USP eu acho que eu não tive nem oportunidade, nem para a segunda fase eu passei, kkk. E eu lembro de ter falado com meus pais, pai, eu quero prestar duas universidades aqui da cidade de São Paulo, lá da capital, que era Mackenzie, porque um dia eu fui pesquisar publicidade e propaganda e falei, gente, mas essa universidade é bonita, né? Uns prédios históricos, né? Uma energia, parece bem americana. E eu era uma pessoa que gostava de High School Musical 1, High School Musical 2. Então eu falei, gente, eu quero ser, né? Eu quero brincar de Troy Bolton, eu quero, né, ter a escola, ter o coral universitário, fazer coral da igreja, né, no interior. Enfim, tinha umas vontades de ter esse lado da TV dentro de mim. E, com algumas referências, o pessoal falou, não, marketing, publicidade, Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Eu falei, nossa, tá, vamos prestar. E o valor da mensalidade de ESPM é caríssimo, né? Falei, beleza. São essas duas, um belo jantar da família tradicional brasileira. Eu virei para meu pai e falei, pai,
quero muito prestar essas 2 universidades do estado de São Paulo. Ah, é, filho? Nossa, que legal. Vai lá, você tem dinheiro, você paga o vestibular, ônibus e pode ir. Eu falei, então, pai, não, eu queria ver com você, né, como consigo, né? A gente ganha aquelas mesadas, né, e tudo mais, e vamos fazer o quê, né? Nessa conversa a gente chegou, ele ligou para uma prima que morava aqui em São Paulo, enfim, paguei sim o boleto do vestibular do Mackenzie e da SPM, e ele me ajudou com a passagem de ônibus. Era assim, uma viagem de 8 horas, ainda ela continua sendo de 8 horas, porque eu sempre vou para lá, e vim assim, feliz, né? Falei, meu Deus, São Paulo, minha prima buscou na rodoviária, fomos para casa dela, prestei os 2 vestibulares, beleza. Voltei para Guararapes, continuamos a realidade, chegou os resultados, todo mundo passando, raspando a cabeça, e o Guilherminho aí, né? E, nossa, que legal essa festinha, nossa, que bacana a outra, e nada para mim. Fui fazer cursinho, né? Cheguei na prova do cursinho do ângulo, onde eu tinha feito todo o meu ensino médio, a prova de bolsa. Fiz a prova, assim, nossa, com aquela felicidade, né? Todo mundo comentando, todo mundo querendo fazer medicina que estava no cursinho e o publicidade e propaganda também, né? A gente merece ter tempo a mais para pensar, né? A gente não precisa fazer as coisas por impulso. E aí, chegando no resultado, chegando em casa depois da prova do cursinho, eu tinha um calendário colorido com todas as fases, né, de vestibulares dos resultados. E tinha, né, no dia que estava, não lembro o dia que era, mas lembro que era em janeiro, lá, sei lá, hoje, 1º de maio, 5ª chamada Mackenzie. Eu olhei a primeira e a segunda, gente, e eu nunca mais olhei. E eu falei, vamos olhar, né? E minha irmã, na época, acho que tinha 5, 6 anos, olhei para ela e falei, vamos olhar quem passou? E eu digitei no site, entrei na chamada, olhei 7 nomes, assim, né? Porque, gente, a primeira chamada é a segunda e não vai preenchendo, ou as pessoas vão entrando na universidade, recebem outras vagas em outras universidades, vão saindo e outras vagas vão abrindo. Rodou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e última lista, e o nome de quem estava lá? O meu. O meu nome estava lá, eu fiquei chocado na hora que eu olhei, eu não acreditei, eu tive que pegar o telefone, ligar para a universidade, pedir para me confirmarem. E aí eu lembro que eu liguei e falei, oi, boa tarde, eu queria fazer uma confirmação da lista de publicidade e propaganda, quinta chamada, um nome, Guilherme Koyama Florencio, você pode confirmar para mim? Parabéns, seu Guilherme, você está aprovado e você tem que estar aqui em São Paulo, no campus, depois de amanhã para fazer a sua matrícula. Muito obrigado. Pum, desliguei. E aí eu liguei para meu pai. E aí começou um grande terror, um grande inferninho que eu fiz na cabeça de todo mundo lá em casa, porque eu iria vir sim para a cidade de São Paulo, eu iria sim conhecer o que era andar de metrô, o que era ficar... é logo ali, gente, 20 minutos no carro, 30 minutos, 1 hora, enfim. Consegui fazer os meus pais entenderem, vim morar nessa casa da minha prima, que a casa dela até o campus do Mackenzie era um trajeto de ônibus de mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10, então, era 1 hora e 10 do meu dia para ir, 1 hora e 10 do meu dia para voltar. As aulas do Mackenzie eram da 1 às 5 da tarde, porque não fazia sentido, né? Chegar em São Paulo e já começar a fazer aula à noite, por exemplo, chegar em casa meia-noite e tudo mais. Não sabia nem como que era andar de ônibus, tá, gente? Tipo, no sentido de, beleza, passa a catraca, aperta o ponto, fica esperando na porta. Enfim, foi um aprendizado, vamos falar assim, que é bonito. E aí, beleza, cheguei, né, propriamente aqui em São Paulo, comecei as aulas e achava, assim, 100 pessoas na sala, falando de vários assuntos diferentes, e propriamente na minha cabeça, eu estava estudando e nunca tinha pensado, assim, nesse começo, o que eu ia fazer com publicidade? O que o pessoal trabalha com isso? Então, eu vivi muito academicamente o começo para tentar absorver conteúdo, dado que eu estava numa cidade diferente, tendo os meus custos dentro da universidade, porque além da mensalidade, quando você está lá, você tem que basicamente comer alguma coisa, e isso tudo no dia a dia é um gasto. E aí eu aproveitava muito essas aulas para entender e conhecer gente, conhecer, né, o menino caipira da cidade do interior, e aprender a conviver com os paulistas que falavam porta, que hoje, propriamente, eu acho que eu devo falar alguma coisa mais puxando nesse sotaque,
mas foi muito mágico de estar em contato com diferentes realidades que, para mim, estava muito fora de conhecer o que é um estúdio de fotografia, de conhecer o que era um set, para você fazer algum vídeo, alguma gravação de um produto, né, para gravar um comercial, ou propriamente para apresentar alguma coisa. Enfim, conhecer um pouco melhor de como que era o cenário da comunicação e, basicamente, estava ganhando muita força as questões de redes sociais e de canais, né, digitais que vinham nessa grande onda. Então, acho que contando um pouco dessa minha trajetória até propriamente fazer publicidade e propaganda, é basicamente isso. E aí, eu queria parar nesse ponto aqui de estudante de publicidade e propaganda para abrir um pouco para a gente conversar. E quem está cuidando do tempo me avisa se eu estiver falando demais, para eu tomar cuidado aqui, porque eu estou assim nem na metade do que eu tinha que falar. Então, Ju, queria pedir aí para, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser falar alguma coisa, para a gente já bater um papo aí sobre ser um estudante de publicidade e propaganda. Eu vou falar minha própria dúvida, porque eu tenho Manda ver. bastante dúvida. Por conta que, assim, aqui em casa, tipo, eu tenho 3 cursos principais que eu tenho dúvida. Que aí é publicidade, propaganda e relações públicas, que eu não sei qual que eu quero. Tipo assim, até por conta que no próprio Interact eu sou da imagem pública. Então, para mim, nossa, eu amo a imagem pública do fundo do meu coração, mas também no Interact eu presido a comissão de parcerias, que pega ali bastante na parte de relações públicas, daquele contato com as pessoas, saber negociar algumas parcerias e tudo mais. Então, eu tô nessa dúvida que tá matutando, tem tipo 1 ano, sabe, que eu tô nessa luta. Mas Uhum, a minha principal dúvida foi, tipo assim, por conta que meus pais, a gente tem uma briga bem grande aqui em casa, meus pais não me deixam ir para São Paulo de jeito nenhum. Só que para mim é inconcebível a ideia de eu cursar publicidade e propaganda em Passos. Gente, minha cidade é desse tamanho. Eu posteriormente, uhum, logicamente, assim, na minha cabeça, eu vou ter que ir para uma cidade grande, eu vou ter que saber morar. Aí, tipo assim, eles uhum. estão, sabe? Aí é basicamente isso, o dilema da minha vida. Legal. Vou responder a sua pergunta, fala nessas duas visões. De você sair da sua casa para ter a sua independência, eu acho que isso, independentemente de qualquer curso, é uma experiência grandiosa para você dar a cara a tapa e resolver os problemas com você. Você, claro, contar com seus pais por telefone, por alguma necessidade, mas você tem que se virar. Assim, teve dia de eu acordar à tarde, como que eu chego na aula para apresentar trabalho e você ter que conversar com o pessoal para pedir para passar o seu grupo por último. Questão de, putz, cheguei no ônibus para passar na catraca, meu bilhete não tem saldo, como que eu vou resolver isso? Aí você olha na carteira, hoje eu sou uma pessoa que não anda com dinheiro, e no ônibus não dá para passar um cartão no débito, assim. Ai, moço, quero né, fazer essa viagem aqui no débito, dá? Não dá. Como que você resolve essas questões? Sei lá, questão de... Enfim, é muita coisa que você precisa se organizar, como que você coloca, né? O que você vai comer ao longo da semana, como que você projeta, porque em casa a gente tem mágica, né? A gente tem a mágica da roupa lavada, a mágica da cama arrumada, a mágica, enfim, de tudo isso acontecer. E agora, trazendo a questão, né, da sua dúvida de publicidade, relações públicas, de ser imagem pública dentro, né, de Interact, sobre eu fiz publicidade e propaganda, eu já trabalhei, tá, com comunicação 360, quando você faz propriamente sessão de fotos para você ter uma propaganda de produtos, enfim, como que você faz eventos, né, toda a gestão de um evento, propriamente assim, um Rock in Rio. Tudo bem que eu peguei um evento gigantesco, mas quais são as pessoas que estão envolvidas nesse evento para acontecer? É uma grande cadeia. E aí, quando a gente fala também em PR, relações públicas, hoje eu estou cuidando dentro da empresa que eu estou hoje, que é o Page Group, que é um grupo que faz o business, né? O principal negócio é recrutamento e seleção, está presente em diversos lugares do mundo. Hoje eu cuido da agência que cuida de toda a relação pública. Então, tudo que é questão de imagem, porta-voz, que são pessoas que falam pela empresa, pautas quando vai para veículos, desde lives, impresso, revista, conteúdo digital. Hoje esse conteúdo passa por mim como uma pessoa que olha essa estratégia e dá apoio aí para a agência
ganhar imagem e levar, né, o nome do grupo para fora. Então, assim, a base, né, a graduação, ela é super importante para você buscar horizontes, para você começar por meio de estágio, por meio de outras necessidades que você encontra na empresa, pode ser pesquisas acadêmicas, intercâmbios, trabalhos voluntários em outros lugares, para você começar a fechar um pouco o que você imagina fazer. E quando você começa a fechar, né? Porque quando a gente fala em terreno de publicidade, propaganda, de jornalismo e tudo mais, tem um grande leque de possibilidades. E aí, quando você vai experimentar isso na prática, seja de um trabalho remunerado ou não, é onde você vai entender um pouco melhor se essas atividades fazem sentido para você ou não. Se vai ser um aprendizado e você vai tentar experimentar outra oportunidade. Isso é muito legal para as pessoas quando vão, né, para o mercado de trabalho, de publicidade e propaganda, de achar que ela precisa escolher com total convicção que ela vai fazer e que esse trabalho vai ser para o resto da vida dela. A gente sabe, né, que a geração, né, a minha geração, vou colocar vocês em uma geração diferente por conta de algumas idades, mas a gente está em constante mudança, assim, em constante busca de respostas, busca de completude do que a gente quer para a nossa vida, seja uma empresa que traz isso na balança do equilíbrio pessoal e do equilíbrio profissional, que vai atender essas necessidades, uma empresa que traga diversidade no dia a dia, uma empresa que respeite o jeito que a gente é. A gente não precisa, assim, mudar o nosso jeito para trabalhar no lugar. Isso eu tenho hoje fortemente comigo, e assim, eu sempre trabalho, eu sempre não, né? Grande parte da minha vida profissional, eu trabalhei de cabelo colorido, porque eu consegui alcançar esse lugar dentro das empresas de poder trabalhar com roupa diferente, poder trabalhar com a cor de cabelo diferente, porque essas características não moldavam a capacidade profissional do Guilherme. Então, avancei até um pouco mais na sua resposta, mas voltando, na escolha de publicidade, propaganda, jornalismo, relações públicas, a base é uma grande base teórica que, em cima disso, você vai buscar experimentar opções. E nada impede de você fez publicidade, você quer trabalhar com relações públicas, ou você fez relações públicas, você quer ser um social media para trabalhar com essas questões de estratégia de publicações, o que é mais interessante quando você vai, né, falar em impulsionamento, em definição de estratégia para impulsionar a sua marca por meio de Facebook, Instagram, LinkedIn e em outras questões. Eu vi uma pergunta aqui, eu já vou responder, sobre custo de vida da cidade de São Paulo. Sim, custo de vida da cidade de São Paulo é um custo caro. Para começar a morar sozinho, eu tive que dividir quarto, porque eu ganhava meu estágio, e o valor do estágio, quando eu tinha que pagar as minhas contas, não dava para morar num apartamento só meu, ou não dava para morar num apartamento com o meu quarto. Então, minha primeira oportunidade foi dividir um apartamento que não era um grande, com 4 pessoas, e dormiam 2 pessoas por cada quarto. Então, você também tem essas questões de se adaptar à rotina do outro. Né? Se você é um filho único, que sempre morou no seu quarto, e nunca ninguém entrava e te atrapalhava, quando você está nessas divisões e nessas outras questões, o seu horário não é o mesmo horário da pessoa. Se ela estuda de manhã ou você estuda à noite, se ela sai, vai se divertir, vai para balada e tudo mais, chega 3 horas da manhã e você tem uma apresentação às 8, você tem que entender e sempre dialogar para todo mundo estar confortável e estar no mesmo patamar. Voltando para a segunda parte, então, quando a gente fala de vida profissional. Você queria falar alguma Guilherme, coisa, Ju? rapidinho. A Sofia Serrano, lá do 4563, que é o seu distrito, né? Ela mandou: qual foi a sua maior dificuldade na faculdade? Oi, Sofia. A minha maior dificuldade na universidade... eu acho que a maior dificuldade foi... Eu sempre quis ter uma publicação, vamos falar assim, né? No sentido de ter uma boa escrita, de ABNT e divulgar artigos e tudo mais.
isso para mim foi um grande tabu, porque ainda hoje eu não sei, né? Eu brinco que eu não sei nem ler e escrever, porque eu não sou uma boa pessoa quando olha para texto. E para mim essas questões de escrita foram muito complexas e eu não consegui entregar um TCC final tradicional do modelo que eu gostaria de ter entregado, com os estudos e tudo mais. Mas eu consegui, né, depois disso, fazer uma iniciação científica, onde eu olhava um pouco, né, dessa questão audiovisual, que era muito mais minha cara, e o filme da minha vida é O Diabo Veste Prada, que, assim, no ano, normalmente eu assisto 15, 20 vezes, tá? Eu consegui unir esses dois mundos, né? O mundo acadêmico do ABNT com esse mundo, né, do entretenimento, que era mais a minha cara, e escrever um artigo acadêmico potente, onde você conseguia olhar a questão de product placement, que nada mais é do que você enfiar uma propaganda no meio, né, de um filme, de uma novela, de aparecer um produto, alguma questão do tipo, que o pessoal chama de merchandising, olhar isso como um estudo, né? Que no filme Diabo Veste Prada, pelo menos nos 2 primeiros minutos, aparece um monte de produto. Propriamente o nome, né? Prada é uma empresa de moda. Então, como que isso gera negócio e como que esse artigo era uma contribuição que eu conseguia fazer com a academia, falando sobre esse filme, falando sobre algo que me gostava e que me brilhava os olhos. Então, foi muito legal ter passado por essa dificuldade. Aqui, ela perguntou também se você teve alguma dificuldade na própria Mackenzie, sabe? Tipo, sem ser relacionado ao curso diretamente. Sim. Vou entrar um pouco nesse detalhe, mas não tão denso. Quando a gente fala de uma universidade particular na cidade de São Paulo, a gente está lidado com diferentes realidades, diferentes patamares econômicos. Então, tinha muito uma questão também quando as pessoas, né, saíam da sala de aula e iam para algum lugar. Seja, né, vamos almoçar, vamos ir para um shopping, vamos para alguma outra questão, e você ter a capacidade de como acompanhar essas pessoas, dado que você precisa lidar com as questões do seu orçamento, do dinheiro que você tem. Então, acho que esse é um ponto de atenção que eu tive que ter no começo, até buscar uma fonte de renda, buscar um estágio, para conseguir unir um pouco desses dois mundos e entender como que funciona, né, um relacionamento e os lugares que você está propriamente inserido para estar dentro do convívio dessas pessoas, mas também olhar, né, e ter a sua base de quem você é e ver até onde você consegue chegar. Então, acho que isso foi uma das questões. E, por exemplo, a festa de universidade, eu acho que esse é um ótimo ponto. Eu super queria em todas, mas, assim, uma festa era R$ 200 o ingresso. E, assim, jamais pagaria. E eu acho que eu nunca paguei, para ser bem honesto, porque eu tive duas estratégias, que era uma, me aproximar do diretório acadêmico, que realizava essas festas. Então, eu, dentro da comissão, ia em várias festas de graça. E, em segundo lugar, que era onde eu queria unir mais um pouco dessa questão de TV, é ser propriamente a pessoa que ia cobrir essas festas, que ia entrevistar, que ia gerar conteúdo. Então, assim, eu ainda consegui não só ir em todas as festas, mas entrevistar quem eram os cantores da festa. Então, eu entrevistei já Valesca Popozuda, Anitta, Federico De Vito, Bruna Vieira, enfim, um monte de gente aí que jamais eu imaginaria ter essa oportunidade de ter conhecido, e unindo, né, um pouco dessa vontade de estar perto da televisão, de estar cursando publicidade e propaganda e de estar perto desses amigos, né, dessa realidade dos alunos dessa universidade, eu consegui unir tudo e, para mim, foi bem legal. Mas, assim, eram vários perrengues de você conseguir chegar na festa, que a festa era do outro lado, e você com câmera, com microfone, dia que chovia. Gente, assim, são vários perrengues. E foi muito legal, porque hoje eu olho para trás e dou muita risada, e várias outras questões que eu busco de outros projetos, graças a esses aprendizados que eu tive lá atrás, hoje, para mim, várias outras coisas se abriram e outras portas que fazem sentido estão aparecendo. Cara, adorei a estratégia, sinceramente. É Achei isso, assim, gente. Se você tem tudo. limões, faça a limonada do jeito que você conseguir. Maravilhoso. A Glória e a Mariana, do IC de Itaquá, perguntaram: qual foi a sua maior insegurança ao pensar onde o curso ia se encaixar no seu meio de trabalho?
Gente, bem sincero, do dia que eu decidi vir para São Paulo, eu abri, assim, algumas questões de, meu, vai acontecer. De um jeito ou de outro, no final do dia, vai dar certo. Então, assim, de quando eu pisei em São Paulo, eu falei, eu preciso fazer o negócio acontecer. Então, alguns desafios, né? Primeiro vir propriamente estudar em São Paulo, realizei. Segundo era, como que eu consigo morar perto da faculdade, para em 5 minutos eu estar dentro da rotina e tudo mais. Consegui morando com muita gente e tendo meu primeiro período de estágio. Beleza, como que eu vou conseguir entrevistar gente legal dentro dessas festas, por exemplo? Como que a gente se prepara, mostra tudo de legal que o jornal já fez, né, vendendo o nosso peixe. Então a gente basicamente colocava tudo numa folha, vamos falar assim, tudo que a gente já conseguiu, todos os números, todos os resultados, basicamente o que a gente faz hoje quando a gente vai expor os nossos projetos numa ADIC, enfim, para ganhar as coisas a gente compila todos os nossos resultados em um projeto. E na vida profissional é a mesma coisa. Então, como que a gente levava isso para acionar assessorias, acionar as pessoas para conseguir abrir portas ou propriamente para a gente ter uma entrada e a gente dar aquele jeitinho de passar, o jeitinho brasileiro, né? De chegar aonde a gente quer chegar. Então, acho que isso foi bem interessante aí dentro da minha vida. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Espero que sim. Glorinha, se puder mandar um ok no chat. Ou se não, pode perguntar de novo. Aí ela falou que respondeu, tá tranquilo. Não tem mais nenhuma pergunta, então se você quiser passar para o próximo tópico, só vai. Gente, castiguem de perguntas. Eu prefiro para a gente ir conversando junto e para eu não ficar só falando aqui como uma pessoa que quer contar da minha vida de super de sucesso, onde eu tô hoje, que graças a tudo que eu passei eu cheguei lá. Não, por favor. Então, falando um pouco de estágio, dentro de quando eu fui olhar publicidade e propaganda como forma de ser um profissional, eu cheguei em São Paulo, fazia aula da 1 às 5 da tarde, e assim, era uma merda, porque era muito ocioso o meu tempo, que eu vivia para esse período da tarde. Então, o período da manhã, eu precisava me preparar para ir para a universidade, que as minhas aulas começavam 1 da tarde, e saía às 5h30, que eu precisava sair correndo para não pegar a hora do rush de São Paulo, que é às 6 da tarde, onde tudo para. Então, assim, eu saía de casa 10, 11 horas, voltava para casa às 8 horas da noite, acabou meu dia. Como que eu conseguia otimizar isso e tentar ganhar dinheiro? Eu tinha feito inglês no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, então, vocês que façam inglês, façam direito, obrigado. E com isso, eu até apanhei um pouco, eu falei, vou começar a dar aula de inglês. Só que eu não tinha nada, assim, comprovado que eu tinha metodologia, que eu era um bom professor. Então, basicamente, eu montei um CV junto com essa minha prima que morava aqui em São Paulo, e eu saí batendo nas escolas perto de onde eu estava. Recebi algumas ligações e fui lá fazer algumas provas. Então, fiz a prova escrita, né, para avaliar. Tomei pau de vários lugares por questões de gramática, que todo mundo sabe que algumas questões de passado de inglês é um pouco mais difícil. E eu ganhei, acho que o pessoal, na hora que eu fui para fazer uma aula. Então, me deram um papel assim, essa é sua aula 1, faça aí. E eu lembro que era um verbo to be, era a questão to drink e to eat. E aí, gente, eu dei uma sambada nessa aula e foi onde eu consegui convencer esses diretores, esses professores, era até uma wizard, e eu comecei a dar aula para criança e para jovem dentro do meu tempo livre. Então, era um professor onde eu conseguia pegar as minhas aulas e a minha hora-aula, gente, eu queria pedir aqui no chat para vocês tentarem adivinhar quanto que eu recebia por aula. 1 hora de aula, o Guilherme recebia quanto em dinheiro? Vamos lá, gente. Quanto vocês acham que eu ganhava na minha hora-aula em São Paulo? Mano, eu não sei nem por onde começar a pensar. Porque eu não tenho, tipo, nem... Chuta um valor. 5, Cara, 10, 20, 100, 200. Quanto que eu ganhava? vai, eu vou 80. colocar 100 aqui, ó, vai. 100. Gente, parabéns, hein? Se a vida do professor brasileiro dependesse de vocês, o pessoal ia ganhar bem. Eu ganhava R$16 a cada hora de trabalho. R$16. Se eu vou comprar um suco e uma coxinha na padoca, dá isso.
Então, assim, gente, eu trabalhava um pouco para tentar, com 16 em 16 reais, pagar uma festa de 200 reais do Mackenzie, por exemplo. Então, acho que fazia um pouco de sentido de eu não pagar nenhuma festa que eu ia, né? Depois desse 1 ano de sendo professor e tendo já esse primeiro contato profissional, vamos falar assim, eu decidi que eu precisava, né, entrar dentro do mundo da publicidade. E eu vi um dia um pessoal entregando jornal na frente da facul. Eu falei, gente, que legal. Ah, é um jornal de aluno para aluno. Quer conhecer? Falei, legal. Vai lá, participa de uma reunião nossa, a gente faz lá no refeitório do 3º andar e vai lá conhecer a gente. E eu cheguei na reunião, era uma reunião basicamente onde o pessoal, era uma grande bagunça, todo mundo queria falar, e era a reunião que chegava no final do dia e eles tinham um jornal impresso sendo distribuído dentro da universidade, com uma tiragem de 30 mil exemplares. Falei, gente, é minha primeira possibilidade. Falei, não preciso comprovar nada, e o pessoal falou, vem com a gente. E aí era onde eu gostaria de conhecer mais esse mundo da TV. E eu falei, mas se vocês cobrem eventos? Falou, putz, a gente gostaria, mas ninguém chama a gente para nada. Eu falei, mas como que vocês abordam esse pessoal? Putz, a gente manda... a gente manda um e-mail. Falei, mas já temos página no Facebook, essas coisas? Era bem no começo, né? Não temos. Eu falei, então vamos criar. Então aí a gente criou uma página no Facebook, Instagram não, e consolidar tudo que a gente tinha de vídeo guardado em DVD dentro de um YouTube, né? Então a gente fez esse primeiro, né, apanhado das coisas e a gente montou uma apresentação de PowerPoint com tudo que a gente já tinha feito, gente legal que já tinha aparecido no jornal, tiragem, quantidade de pessoas que passavam propriamente pela página do Facebook e tudo mais. E aí toda vez que a gente ia abordar algum lugar, por exemplo, no mundo do cinema, jornalista sempre é convidado para um evento chamado cabine ou premiere, que são prévias de você ter a possibilidade do filme, para você escrever, para quando você lançar o filme, ter a imagem do seu filme na mídia por meio desses relatos jornalísticos. Então, a gente queria muito participar de eventos, e eu lembro que a gente mandou para um evento da Cinderela, que era o lançamento do filme da Disney, e aí eles falaram, gente, a gente nunca recebe nada da Disney. Eu falei, vamos mandar esse material. E a gente mandou, assim, foi questão de 15 minutos, eles falaram, beleza, a gente tem 2 entradas, obrigado aí, muito legal o jornal universitário dentro do Mackenzie, depois a gente se fala para a gente colocar vocês dentro do fluxo de todos os filmes da Disney. E foi assim, uma questão de, a gente fazia um trabalho legal, só que ninguém conhecia. Então foi a gente juntar tudo num lugar para a gente conseguir vender o nosso peixe. Acho que essa foi a primeira conquista profissional, assim, dentro, né, com essa possibilidade do jornal. E aí a gente começou a ganhar escala e conhecer novos eventos com a equipe de jornalismo, mais gente querendo conhecer o que era o jornal, mais gente querendo anunciar dentro do jornal, né? O Mackenzie, aqui em São Paulo, ele fica dentro de um grande quarteirão. Em volta, tem vários estabelecimentos, né? Comida, escola de inglês, enfim, várias lojas, e a gente começou a ter anunciante, por exemplo, a Saraiva, uma pizzaria local, a própria Cultura Inglesa tinha um anúncio dentro do jornal de uma página, e a gente conseguia monetizar esse trabalho. E depois de mais ou menos uns 6 meses, o pessoal da universidade, que não tinham visibilidade do nosso jornal, que era um jornal independente, chamou a gente para uma conversa, para conhecer um pouco do jornal, e no final dessa conversa, me chamaram para uma segunda conversa, que falaram que era só comigo. Falei, tá bom, vamos lá. E aí, essa conversa, eles me ofertaram uma possibilidade de trabalhar pela universidade e me isentar a mensalidade dos meus últimos meses, dos meus últimos 2 semestres, né, de 1 ano de faculdade. Para mim, foi uma grande vitória. E aí, eu fui, né, para dentro do Mackenzie, para dentro da área de marketing, trazer um pouco dessa comunicação super tradicional e enraizada, acho que falei errado essa palavra, para desmistificar um pouco do que era o Mackenzie, super tradicional, antigo, para trazer essa linguagem do jovem, para trazer essa linguagem do estudante. Então, eu fui para criar um portal que basicamente era trazer esse conteúdo do jornal de uma forma dentro da área de marketing, de uma forma institucional, onde a gente montou um projeto junto com o gerente de marketing, as agências de publicidade, onde a gente criava um espaço, tipo uma agência júnior,
onde trazia estudante para montar portfólio e ter esse primeiro contato com o mundo profissional. A gente produzia conteúdo para os canais, né, para ganhar vazão por meio das redes sociais do Mackenzie, por meio de estar presente em eventos e ter mais esse contato para os alunos falar, nossa, que legal, o Mackenzie é feito também por alunos dentro do próprio departamento de marketing. Então, as pessoas conseguiam se enxergar por lá e foi muito legal. E depois disso, né, de estar nesse período de estágio, eu queria, né, sair, né? Já estudava dentro do Mackenzie, então para mim não fazia sentido trabalhar dentro do Mackenzie. E aí foi onde eu consegui o meu primeiro período de estágio oficial, que foi dentro do Banco Santander. E assim, há 6, 7 anos atrás, quando a gente olha o cenário de banco lá atrás, era aquela instituição super quadrada, que as pessoas trabalhavam de camisa branca, calça social, sapato, iniciais gravadas propriamente na camisa, e não era para mim assim isso. E eu estava fazendo um grande mundo de processos seletivos, e os últimos 2 que eu passei, né, que me chamaram, foi trabalhar em uma agência de publicidade que atendia o Banco Santander, e passei dentro do Banco Santander para trabalhar na área de comunicação dentro de RH. Então, essa agência de publicidade não ia atender o meu departamento, porque era do marketing, mas eu também passei na organização que tinha a ver com essa agência. Eu olhei para esses 2 mundos totalmente diferentes, falei, vou para a agência, que é o que eu sei fazer hoje, dentro, né, de uma agência de publicidade. Todo mundo que faz publicidade e propaganda tem um sonho de conhecer o que é trabalhar dentro propriamente de uma agência de propaganda. Ou, não, vou para o Banco Santander, que é algo totalmente fora, né? E que eu jamais me imaginaria trabalhando com isso. E eu decidi ir para o banco, para exatamente buscar sair, né, da minha zona de conforto. E foi muito legal. Porque, assim, acho que deu já para perceber que eu sou uma pessoa um pouco diferente, um pouco, né, fora da casinha. E aí, quando eu fui para o banco, eu cheguei exatamente com essa energia, tentando trazer ideias. O dia do processo seletivo, pediram para levar um currículo. Eu levei o meu currículo impresso, colorido, que eu não botei ele aqui, só que era um currículo desse tamanho, porque eu fiz uma grande linha do tempo, cheia de ícones, de desenhos, do que eu tinha feito na minha vida. E todo mundo trazendo um currículo assim, ó, preto e branco, impresso numa folha de papel timbrado. E aí foi onde propriamente eu passei, por questão de ter levado, né, as minhas características dentro dessa instituição para colaborar. E hoje eu olho isso, né, do cenário profissional como um todo, de as instituições buscam não somente que você entre para aprender com elas, mas elas também aprenderem e responderem à sociedade com esse relacionamento com vocês. Então, isso é muito legal que eu vejo hoje, né, vários estágios, várias oportunidades de trabalho que querem escutar mais esse funcionário, esse colaborador, esse estagiário, para construir algo que faça sentido para todo mundo no final do dia. Voltando, depois desse período do Banco Santander, eu fui para o Instituto Ayrton Senna, porque eu não consegui ser efetivado dentro do banco. Eu fiz 2 anos de estágio, falando super rápido, 1 ano dentro de RH, onde eu conheci muita gente, tive um contato super interessante com o comitê estratégico, então conheci o presidente do Brasil, tinha o dia a dia de entrar dentro da sala da diretora de RH para ajudá-la, né, com algumas apresentações que rodavam o Brasil, para trazer um pouco, né, dessa comunicação por meio de e-mails para os colaboradores, enfim. E toda vez que o pessoal falava, né, do RH, vai lá no marketing e pega folheto para a gente levar nossas apresentações, eu entrava no marketing e via outra realidade. E eu falei, gente, eu quero trabalhar aqui. E aí, numa negociação, né, junto com o meu gestor, foi muito legal, que ele foi super aberto, eu fiz um job rotation. Então, eu passei de uma diretoria de RH e fui para outra diretoria de marketing, onde para mim foi a minha grande vivência, onde eu conheci o que era todas as áreas de um marketing 360, como que trabalha para uma organização desse porte, né, Brasil e também porte internacional, como que trabalha uma área de marketing com as diferentes pessoas, com os diferentes ramos, onde eu tive muita visibilidade, isso dentro da universidade, do que mais ou menos eu gostaria de trilhar. Então foi muito legal, não consegui ser efetivado dentro do banco, saí para fazer um intercâmbio cultural, fui para o Peru por meio do Rotary, com os intercâmbios que tem dentro de Rotaract,
Quando eu voltei para o Brasil, participei de um processo seletivo, entrei no Instituto Ayrton Senna, abre aspas, a mulher, o marido da minha ex-chefe era rotariano. Talvez passei por uma mera coincidência, acho que não. Então, entrei para trabalhar no Instituto Ayrton Senna, que é uma ONG que trabalha em prol da educação do Brasil. Hoje, aniversário, né, do legado de Ayrton Senna, dia 1º de maio de 94, foi quando ele morreu dentro das pistas, dentro do GP. Então, hoje, parabéns aí também, Instituto Ayrton Senna. E, depois disso, cheguei onde eu estou, que é dentro do Page Group, que é um grupo global de recrutamento e seleção, que, para mim, algumas características que eu amava trabalhar dentro do Instituto Ayrton Senna, mas para eu galgar outros horizontes e ter novos repertórios como profissional de marketing, eu precisava voltar para as questões do segundo setor, né? Eu estava no terceiro setor, que é organização não governamental, onde não tem lucro, propriamente falando isso no português, claro. Voltar para o segundo setor, né? Para trabalhar numa grande organização que tem que girar o capital, investimento aberto e tudo mais, e colocar isso dentro de ter um contato com um perfil mais internacional, de trazer outros idiomas dentro do meu dia a dia. Hoje eu faço parte de uma equipe América Latina, então é inglês, espanhol e português. Eu sou basicamente uma Anitta dentro da minha empresa. E também de trazer um pouco essas características de voltar para o segundo setor. Então, hoje, para mim, faz super sentido. Eu estou nesse novo emprego há 2 meses e é um grande aprendizado. Mas, acho que, assim, contando um pouquinho de quem é o Guilherme dentro da vida profissional, eu dei uma pincelada e estou aí para perguntas. Vi que rolou algumas aí dentro do chat. Aqui, ó, a Nicole Nascimento mandou: qual dica você daria para conseguir portfólio nesse momento de pandemia? Nicole, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Portfólio, minha querida, é tudo, basicamente tudo que você faz. É uma foto que você produz dentro desse fundo. Eu estou, nesse momento, produzindo com uma linda e bela ring light da minha amiga, né? Porque a gente também não tem tanto recurso para ter tudo isso. Mas é uma foto bem feita, num lugar legal. Isso é um portfólio que você pode publicar, por exemplo, dentro do seu Instagram. Então, quando a gente fala em portfólio, não sei exatamente o portfólio do que, se você quiser trazer aqui, fica à vontade no chat, mas se você é um fotógrafo ou quer ser um fotógrafo, sai tirando foto por aí do jeito que você acredita que seja legal a sua foto, do jeito que você traz a sua identidade, busca conteúdo dentro de YouTube, como construir um portfólio, e você vai entendendo essas características. Se você gosta de cantar, começa a se gravar, grava áudio no WhatsApp, vai construindo algumas questões, tem vários programinhas que você consegue trazer algumas questões, trazer, por exemplo, criação de podcast. Já dando um spoiler, o Rotaract Mackenzie está fazendo uma nova temporada de podcast. E isso, por exemplo, essas questões de podcast, eu já vendi para projetos pontuais, como publicitário, para o pessoal produzir dentro das marcas de outros lugares. Então, assim, o Rotaract é uma grande possibilidade. Eu vi que você perguntou sobre peça publicitária. Hoje, essa palavra, né, essas duas palavras de peça publicitária, é um pouco difícil da gente distinguir, né? Porque se a gente está falando de uma publicação dentro do Instagram e você está com um produto e escreve uma hashtag publi, isso é uma peça publicitária. Então, tem várias questões. Acho que repertório e portfólio você pode trabalhar muito em trazer, né, dentro de Rotaract e organizar. Tem uma plataforma chamada Behance, Behance. Behance é dentro da Adobe. Adobe é onde tem Photoshop, Illustrator, todos esses mecanismos, né, do mundo publicitário, audiovisual e gráfico, que você consegue montar esses portfólios de uma forma intuitiva. Canva, tem várias formas de você organizar isso. Mas tudo que você produz, tudo que é trabalho seu, é portfólio. E aí vale você avaliar como que você conta uma história com esses seus materiais. Tem alguma forma de você agrupar esses conteúdos que você faz no seu dia a dia? Alguma coisa tipo, estou falando de comida, eu já fiz várias coisas sobre comida, então agrupe no mesmo lugar. Ou não, estamos falando de pessoas, né? Propriamente portfólio sobre pessoas. Agrupa nesse outro lugar. Então, acho que é um pouco disso de você usar o repertório, usar o portfólio. Traga tudo que você faz
de uma forma que você consiga organizar e contar de um jeito fácil para alguma pessoa, para alguma empresa. A Sofia Serrano mandou aqui. Quais áreas da publicidade e propaganda você menos gosta? Então, gente, eu menos gosto. Eu nunca fui um bom designer. Se você me fala assim, coloca uma tela branca e fala, putz, a gente precisa criar uma peça publicitária. Tá aqui a ideia escrita no papel, com palavras, pensa aí, faz aí alguma coisa do zero pra gente. Eu sou péssimo designer gráfico, mas hoje a gente tem vários mecanismos que a gente consegue suprir isso, propriamente Canva, e olhar, né? Reproduzir algo que existe. Hoje eu brinco, e eu escutei isso muito tempo dentro da universidade, que ao nada se cria, tudo se copia. Eu acho que você buscar referências e conexões onde você tem olhar e conhecimento e tentar trazer essa releitura dentro da sua identidade, você consegue buscar algo mais visual. Mas, então, não gosto de ser designer gráfico, não gosto de ser propriamente um redator. Se você faz, a gente fazendo uma entrevista, no final do dia eu preciso escrever isso e virar uma matéria, não gosto. Que mais que eu não gosto? Acho que assim, trazendo as duas questões, quando fala o que você não gosta é de fazer design e de escrever, que basicamente são as duas grandes áreas dentro, quando você fala publicidade e propaganda, ou é design ou é texto. E não é, tá, gente? Tem muito mais. Você está no mudo. Eu falei mutada. Gente, vamos fingir que isso não aconteceu. A Sofia também perguntou, tem como trabalhar dentro do mercado da moda através disso? Olha, boa pergunta. Tem como trabalhar dentro do mercado da moda, sim. Quando eu decidi cursar, é verdade, eu esqueci de falar disso, né, gente? Eu tenho uma pós-graduação em gestão de moda na USP, e o legal, quando o pessoal fala, nossa, você fez gestão de moda, então você vai me dar uma consultoria de estilo, de roupa, do que tá na moda, né, pra gente usar e vestir. Eu falo, nossa, legal, né? Mas sabia que moda vai muito mais do que isso? Qual que é o seu celular? Ah, eu tenho um iPhone. Falei, então, sabia que isso é moda? Por que você não tem um Samsung? Ai, porque iPhone, todo mundo tem iPhone, tem que ter um iPhone, porque sim. Então, assim, vai muito mais além disso, né, de ter ou estar na moda é o que o pessoal consome, é o que está dentro do nosso dia a dia e o que a gente enxerga de tendência de próximos produtos que vão, ou propriamente, né, dessas recriações, né, de tudo estar tá se reinventado, como eu tinha falado, do nada se cria, tudo se copia. A gente vê muito a volta dos anos 2000, algumas características que você vê que era tudo do passado, né, que hoje a gente fala de vintage, fala né, de vintage e retrô, e são um pouco dessas características, mas tentando trazer moda nesse sentido de marcas de roupas e tudo mais que está dentro desse guarda-chuva, dá para trabalhar assim. Acho que hoje algumas possibilidades você trabalhar como social media dentro dessas empresas, né, cuidando dessas redes sociais, você trabalhar como a pessoa de PR, onde você faz esse conteúdo, gestão de crise, levar porta-vozes para sua marca, ou quando alguma pessoa líder de alguma marca faz alguma gafe, como que você conserta isso? Ou quando a gente traz parcerias, né, que parcerias é bem amplo, dá para a gente trabalhar em vários setores, desde a administração até propriamente pessoas que fazem moda, mas como que você atrela a imagem de alguma coisa para algum lugar? Por exemplo, a gente vê muito esses feats agora ocorrendo com marcas, por exemplo, Manu Gavassi com Tanqueray. Isso daí foi super bombástico, que é uma pessoa que entende, né, de público e tudo mais e quer associar, quando a gente olha Tanqueray, qual que é a pessoa que apareceria na sua frente que consome Tanqueray? É a Manu Gavassi na visão da Tanqueray. Então, como que eles conseguem juntar públicos? Então, isso é muito legal também para trabalhar, que é como que você olha esse mundo de influenciadores que está super crescendo e junto com marcas. Como que você monetiza esses trabalhos que são mais intangíveis, né, de publicação dentro das redes que não são as redes das marcas, mas sim as redes desses influenciadores, como que você produz um conteúdo em conjunto, seja para esses meios mais tradicionais de revista, jornal, ou propriamente como que você traz a pessoa para ser um diretor criativo da sua marca, como a Anitta, da Ambev.
que é uma pessoa, né, que traz essas tendências, traz essas coisas do mercado e atrela dentro de uma marca super potente para trazer as estratégias como o Skol Beats. Aqui, a Ana Costa perguntou: para quem usa plataformas como o Instagram para produzir conteúdo, é bom estudar essa área? Desculpa, você pode perguntar de novo? Para quem usa plataformas como o Instagram para produzir conteúdo, é bom estudar essa área? Olha, eu acho que sim, a gente precisa sempre estar estudando constantemente para a gente conseguir mais repertório. O Instagram, ele muda a todo momento, seja propriamente, né, a parte, né, dos indicadores e como que ele vai mensurar o que deve ter mais resultado ou não. Por exemplo, se vocês me falam, minha foto tinha que ter mais curtida para valer mais a pena. Mas hoje a gente vê uma gigantesca mudança de indicadores, que antigamente era seguidores e likes, hoje a gente vê muito uma questão de engajamento, de como que o seu público se interage com a sua marca, como que você consegue fazer esse diálogo mais aberto entre público e marca, como que você, né, leva a questão de compartilhamento, que é propriamente aquele aviãozinho, e leva para outras pessoas para ganhar escala, fazer comunicações mais interativas, onde você traz, por exemplo, aquelas questões de TikTok, que as pessoas precisam gravar, respondendo o seu challenge e tudo mais. Então, acho que o Instagram ele continua ainda em uma tendência e continua buscando outros recursos para trazer mais corpo e responder essas outras redes sociais que estão em ascensão. Então, eu recomendo, sim, sempre estar de olho no que aparece de recurso para você entender e tentar sair na frente, tentar sair aí como um pioneiro dentro dessas questões de comunicação. A Sofia Serrano perguntou aqui: como a gente consegue criar um portfólio dentro do nosso Instagram? Dentro do Instagram, criar um portfólio. Tá. Vamos pensar junto. Quando você é um artista, independente de qual plataforma você segue, eu acho que para você construir um portfólio é você colocar o seu material e também linkar para as pessoas conseguirem ver. Dentro do Instagram, a gente sabe que uma publicação não dá para você mandar para algum outro link, quando a gente fala de feed, ou quando você tem menos de 10 seguidores, como que você coloca um arrasta para cima. Então, acho que o Instagram, como portfólio, ele facilita com um meio que as pessoas já estão inseridas. Então, acho que é uma grande vitrine quando a gente fala em loja, fazendo, né, uma comparação. O Instagram, como portfólio, ele é a sua vitrine. Mas como que a pessoa que se interessou pela sua vitrine consegue entrar na loja e conhecer ainda mais até chegar propriamente na arara que está exposta esse kimono? Então, acho que é isso, você pensar o Instagram como a sua vitrine de você colocar os seus melhores momentos e trazer a sua identidade dentro dela, e como que você gera link para mais conteúdo para a pessoa depois, no final do dia, passar um telefone para você, mandar um DM, te achar no WhatsApp e conseguir esse contato. Então, essa é a minha dica sobre portfólio. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, Guilherme. Então, se você quiser seguir. Seguindo, vamos ver o que mais a gente pode conversar. Vocês não querem trazer mais algum tópico aí para a gente conversar em conjunto do que eu propriamente achar o que é interessante dentro da minha vida para contar para vocês? Acho muito mais legal quando vocês falam o que vocês querem escutar para eu pensar aqui o que eu posso trazer. Eu quero uma dica. Tipo assim, tem um Instagram de Interact que eu cuido, que ele não tem 10 mil seguidores. Mas a gente precisa dos 10 mil seguidores para ter o arrasta pra cima. Essa é tipo assim, meta, sabe? Meta. O que você me dá de dica pra gente conseguir, sabe? Legal sua pergunta. Vou te responder trazendo até propriamente o Instagram da Rotaract Brasil, que a gente conseguiu bater 10 mil seguidores, acho que nessa gestão. Eu fui da imagem pública da Rotaract Brasil por 2 ou 3 anos, acho que 2 anos. E assim, hoje eu olho isso como uma vitória, mas eu olho isso não como um limitador. Por exemplo, ter uma comunidade
né, mais engajada, com menos seguidores, para mim faz mais sentido do que ter uma comunidade gigantesca sem engajamento, que no final do dia, quando você publica alguma coisa, ou propriamente o robozinho do Instagram não vai entregar para todo mundo que te segue por conta desse engajamento baixo, dessa taxa de engajamento baixo que tem no seu Instagram. O que eu acho que pode funcionar? São as questões de como você traz projetos para dentro do Instagram. Por exemplo, vou trazer de novo o Mackenzie como case. Isso a gente está fazendo, então não sei se está dando tão certo ou se está dando errado. A gente está fazendo um projeto chamado MacChef, que é onde a gente traz questões de importância do vegetarianismo e do veganismo, traduzindo isso, quebrando alguns tabus que dá para você sim trazer isso na sua casa. Então a gente está fazendo um desafio com 10 pessoas, passando por essas questões de como você faz um prato em casa e posta e é avaliado, tanto pelo seu engajamento, pelas suas curtidas, pelos seus comentários, e também por uma banca avaliadora, vamos falar assim. E essa estratégia são 10 competidores, eles precisam ativar suas redes próprias para levar fluxo de gente para o Instagram do clube. Então, a gente está conseguindo muitos seguidores, porque os seguidores do Guilherme não eram seguidores do Mackenzie. E quando eu posto assim, gente, pelo amor de Deus, volta no meu prato, pelo amor de Deus, comenta na foto do meu prato, eu estou fazendo as pessoas da minha rede me ajudarem dentro do Instagram. Então, você leva fluxo de gente para lá. E aí, além de levar fluxo de gente, não basta somente isso. Você tem que ter alguma coisa a mais para ter essa isca da pessoa não simplesmente ir lá, curtiu minha foto, pronto, acabou. Mas como que a gente consegue tentar deixar a pessoa lá, ou ver mais alguma publicação, ou se interessar propriamente pelo programa? Então, essa estratégia, por exemplo, já trouxe para a gente novas pessoas interessadas, né, a participar de reuniões, dado que a gente está nesse cenário digital. Hoje no nosso clube, se eu não me engano, estamos com 36 pessoas. Então, está muito legal, porque veio muita gente por meio de Instagram, mas propriamente quando a gente fala nessas questões, ou lives, né? Não sei o quanto que vocês trabalham como lives, mas quando você chama outro clube e faz uma live em conjunto, você pode trocar esses públicos. Então, pessoas que seguem o Rotaract Mackenzie, junto com a Interact Brasil, por exemplo, pode trocar esse fluxo de contato, que a gente fala de novo naquele pilar de parceria. Acho que é basicamente por aí, que eu acho que pode ser um primeiro caminho mais fácil. Como que você traz esses projetos para dentro do Interact, para dentro do Instagram. Adorei a dica, eu vou utilizar. Daí depois eu vou te mandar um feedback, vou pedir para o Gui Costa o seu número, vou te mandar um feedback se está dando certo. Fechado. Se quiser também adicionar no Instagram, a gente se fala por lá, @guicoi. Já te segui no começo aqui. Olha, muito bem. Enfim, meu Instagram hoje, nesse momento, eu estou num momento mais introspectivo, pensando o que eu quero da minha vida dentro das redes. Já basta eu, como profissional, ter que pensar para a rede dos outros amiguinhos. Demora, né, gente? É bastante tempo que a gente precisa investir aí para ter um Instagram, enfim, que reflita um pouco de você. Se você quer trazer questões, né, publicitárias, questões enfim, de comunicação, você tem que investir um pouco de tempo aí para construir um conteúdo que seja legal, não somente para você, mas legal para os outros. Aqui, ó, a Sofia falou para você passar o seu Insta. Qual que é? Eu digito aqui no chat. Digita aí, por favor. Se você puder digitar, com todo o celular. Guicoi, K-O-Y. G-O-I-K-O-Y. Y. Ai, isso aí. K-O-Y. Pronto, aí, acho que foi isso certo. Aí. Isso, tá certo? Então, beleza. Tá certo. A Nicole também mandou aqui, ó. Qual área você acha legal um publicitário explorar? Qual área eu acho legal um publicitário explorar? Eu acho legal um publicitário explorar várias áreas. Tentar passar pelo máximo que ele conseguir antes de tomar uma decisão de qual carreira seguir. Então, assim, eu não gostava de design, eu tive que entender propriamente como funcionava, né? Criar esses documentos, como que você fecha um arquivo para mandar para impressão, que é diferente de um arquivo digital. Quando você faz a impressão de um arquivo digital, as cores saem diferentes. É a mesma coisa quando você, sei lá, vai pintar o cabelo, eu quero pintar meu cabelo azul, aí você descolore, ele fica amarelo, e você passa o azul, ele fica verde. Então, quando você faz isso para o digital, ele também
o impresso, tem que tomar um pouco de cuidado dessas questões, passar sim por redação publicitária, por tudo que você conseguir, né, buscar de conteúdo, tem que passar, por favor, por questões audiovisuais, de câmera, seja em estúdio, seja em propriamente animações. Eu acho que também é bem legal um publicitário passar. O que mais que eu lembro dentro das possibilidades da universidade que dá para passar? Tarará. Eu acho que também uma questão que está super em alta quando a gente traz a questão de sustentabilidade dentro das marcas. Eu acho que isso também faz um pouco de sentido, além, né, de ser publicitário, ser a nossa geração chegando no mercado de trabalho, mas ser interactiano, ser rotaractiano. A gente tem uma responsabilidade como profissional para levar a conscientização das causas que a gente acredita dentro dessas organizações. Então, eu acho muito bacana a gente tentar explorar como que a gente consegue, né, aumentar as causas sociais propriamente dentro da nossa universidade, buscar conhecimento teórico sobre, vamos falar assim, até sobre leis, tá? Eu jamais pensaria que eu ia falar sobre isso, mas quando a gente fala em mudanças, né, com escala, quando a gente não tem recurso, e a gente sabe que tem lei Rouanet, leis de incentivo que isentam impostos para fazer esses projetos, é super interessante explorar isso, que consegue, por exemplo, levar para empresas a possibilidade de, sem tirar R$ 1 do seu bolso, apoiar iniciativas dessas pessoas que queiram transformar o mundo e não têm recurso próprio. Então, acho isso bem bacana também de ser explorado. Guilherme, outra pergunta minha. Gente, nossa, é um negócio que me irrita muito. Porque, tipo assim, beleza, eu faço minha arte aqui no computador. No meu computador, ela tá com uma cor. Aí eu vou postar no Instagram, ela está com outra, completamente diferente. E eu não sei como que eu Uhum. resolvo isso. Porque toda Uhum. vez. Olha, eu não sei se eu vou saber responder a sua pergunta, mas isso, quando eu tive 2 celulares de marcas diferentes e propriamente meu computador, a tela dá uma mudada de cor sim, tá? Eu sou virginiano também, acho que vale mencionar, sou uma pessoa um pouco detalhista. Então, assim, quando eu tinha um Samsung e depois quando eu fui ser um cachorrinho propriamente da Apple, um consumidor da época que acompanha, muda sim, gente, muda a cor desses aparelhos e tá um pouco tudo bem. Eu acho que vale dar uma olhada, não sei como tentar resolver isso, mas quando você fecha um arquivo, não sei se é Canva, não sei se é propriamente dentro do Photoshop, mas você fechar ele como um arquivo digital, não fechar como um arquivo impresso. E eu não sei como também, Ju, como que você faz para passar, né? Você fechou esse arquivo no seu computador, como que você chega até postar ele no Instagram? Você manda para o WhatsApp, do WhatsApp você posta, você sobe numa pasta, você baixa essa imagem da pasta e depois você posta. Como que você faz isso? Não, eu faço o seguinte, eu uso o Corel para fazer as coisas da imagem pública, né? Tô aprendendo Illustrator, mas ainda tô aqui, né? Naquele perrengue para aprender. Mas aí eu sempre, tipo assim, eu acabo de fazer a arte, eu coloco num drive, aí eu entro pelo celular nesse mesmo drive, baixo a imagem e aí eu vou postar, sabe? Aí eu fico tentando corrigir a cor umas 5 vezes para ficar do tom que eu quero. Às vezes é um pouco irritante, mas vai Tá, indo. tá. Então acho que eu só tenho uma dica para te dar. Não use mais Corel. Tô brincando, tá? Mas falando verdade, eu nunca usei Corel porque nunca, assim, Corel, as pessoas estão usando cada vez mais, cada vez menos. E Corel, ele não é responsivo. Por exemplo, se a gente é um par de diretor de arte, se você está fazendo uma parte da peça, estou fazendo outra, se eu pego a minha do Illustrator e mando para o Corel, se eu não me engano, abre. Mas se você me manda do Corel para o Illustrator, não abre. Então, assim, o Corel não abre em nada e o Illustrator abre em tudo. Se a gente vai para o Premiere de vídeo, se a gente quer fazer dentro de um software que tem só dentro de Apple, que é o Final Cut, dá para exportar. Então, assim, talvez pode ser até o próprio Corel, o próprio jeito que você fecha o arquivo no Corel. Eu não sei te ajudar, mas depois a gente pode pesquisar no YouTube. Que o YouTube, gente, é a minha segunda escola. Eu aprendo tudo do YouTube, tudo mesmo. Até fritar ovo, por exemplo, eu aprendi técnicas dentro do YouTube.
Entendi, amiga. Ainda bem que eu já tô aqui na luta no Illustrator. Uma hora vai, cara, eu tenho fé. Aqui, ó, Sofia Serrano perguntou: pode falar um pouquinho mais sobre a sua pós e o mercado de trabalho? Posso falar sim. Quando eu entrei nessa pós, eu terminei a pós ano passado, online. Quando eu entrei nessa pós há 3 anos atrás, eu sempre quis trabalhar com... Quando eu vim para São Paulo, eu queria trabalhar dentro da MTV. Ponto. Nada disso tirava da minha cabeça. Acho que até a minha descrição do Instagram tá futuro ex-VJ da MTV. E depois disso, eu tive uma paixão pelas aulas de artes, como que era? Arte publicitária, eu não lembro o nome da aula, mas trazia muito esse mercado do luxo, como que eles faziam as peças publicitárias, eu achava assim, umas coisas gigantes de marca, se eu não me engano, Dior fazendo campanha dentro do Palácio de Versalhes, na França, e eu falava, meu Deus. E aí eu queria muito ver como funcionava isso, esse mercado de luxo dentro da cidade de São Paulo, e eu até entrei dentro de algumas lojas junto com uma professora, que graças a Deus era uma professora super bem de vida, e ela um dia me chamou para eu fazer compras com elas de rotina dentro de um shopping, e eu vivi, gente, a vida de uma pessoa rica. E foi muito legal, exatamente para conhecer esses diferentes cenários. E aí, eu tinha muita vontade de trazer isso dentro da pós. Eu tomei um café dentro da Louis Vuitton e o café veio com a logo da Louis Vuitton com a espuma, tá, pessoal? Hoje eu venci na vida e conheci isso também, que eu acho que vai demorar um certo pouco aí para um dia talvez eu pensar em ser essa minha professora. Mas brincadeiras à parte, voltando para pós, quando eu entrei, eu queria muito entender como funcionava mais o mercado da moda, né? Porque, assim, moda também é um mundo um pouco à parte, que as pessoas que entram em moda e querem fazer desenho, né, ser estilistas, tem que dar muita cara a tapa, e é bem desafiador. Eu conheço muita gente que trabalha com isso, pessoas independentes que não têm propriamente empresas, são prestadores de serviço, métodos de trabalho totalmente diferentes dos métodos tradicionais, CLT, férias, 13º, esbravos, que é basicamente você abre a sua empresa e você recebe por ela. Mas eu tinha muito essa vontade de conhecer esse mundo da moda, propriamente a imagem que eu tinha de moda na minha cabeça quando eu entrei era exatamente essa, de moda, fashion, roupa, sapatos e tudo mais. E assim, eu falei, vou entrar porque pessoas dentro desse mundo levam pessoas para dentro desse mundo. Então eu falei, eu preciso estudar, eu preciso buscar onde eu vou encontrar essas pessoas para conseguir mudar de emprego. Então eu comecei a fazer essa pós para me conectar com outras pessoas. Isso é muito legal, tá, gente? Em todos os cenários, conexões, networking, conhecer gente nova, sempre estar buscando outras pessoas pode te levar a conexões que você jamais imaginou. Hoje, propriamente, eu descobri que um dos meus melhores amigos, a tia-avó, o tio-avô dele é o Tiririca, tudo bom? Mas, voltando para essas questões, quando eu fui fazer a pós, o mercado ele é muito competitivo no sentido de moda. Então, assim, para você trabalhar dentro da moda, especificamente em questões de corte, de costura, para fazer a criação do produto, designer e tudo mais, eu acho que os caminhos dentro de cursos da moda são muito ricos para você ter esse 360 de moda. Quando você olha a moda como negócio, como algo, né, como um produto mesmo, seja produtos ou propriamente serviços, ter esse embasamento do marketing, de administração e de outros recursos para potencializar esses produtos, eu acho que é muito rico também, porque basicamente você aprender a construir, aprender a fazer a roupa é uma coisa, para você trabalhar para alguém, para você estar dentro desse mercado que eu não tenho conhecimento, mas quando você olha a moda para gerar negócio, aí é legal dentro desse mercado publicitário de relações públicas que você consegue levar um pouco dessas questões. Como que você aumenta a visibilidade desse seu produto via redes sociais? Como que você faz um super evento de lançamento com celebridades
dentro de um lugar de São Paulo e consegue atrair todos os olhares das pessoas para essa nova divulgação. Então, a pós me trouxe essas vivências de entender um pouco mais de como funcionava toda essa cadeia do que é o mercado de moda e também trazer um pouco dessas releituras de consumo, né, que propriamente eu falei. A minha tese de conclusão da pós, eu consegui unir um pouco desse mundo dentro de Instituto Ayrton Senna, de causa social e moda, onde eu estudei a marca Reserva. A marca Reserva fez uma ação que era uma peça de roupa equivalia a pratos de comida. Então, eles conseguiram unir, né, 3 pilares quando a gente fala de marketing de causa, que é um produto ou um serviço que reverte algo para uma causa social. Então, aqui era uma camiseta como produto e você, como causa, recebia, né, o pessoal do banco de alimentos recebiam essas doações para atender essas comunidades que precisavam de alimento, para resolver essas questões da fome, e você, como pilar sociedade, conseguia apoiar, conseguia, então, gerar, por meio de uma marca, essa reputação social. Então, foi algo que eu estudei dentro do meu pilar de gestão de moda, como que marcas conseguem ganhar volume, ganhar potência por meio de causas sociais. Gente, ninguém mais tem pergunta? Enquanto isso, eu vou falar. Eu adoro falar. Mas, Guilherme, de verdade, tipo assim, sempre teve alguma coisa assim, no fundo, assim, eu sabia que eu queria publicidade e propaganda, mas eu tava renegando, sabe? Tipo, eu tava negando, não, sabe? Porque, não sei, nota de corte alto. Mas, Eu acho que inclusive... publicidade... Desculpa, pode Não, falar, pode falar. fala. Não, perdão. Sobre essas questões de publicidade e propaganda, eu acho que é um curso que traz várias pílulas de todas as áreas, assim, de relações públicas, propriamente de jornalismo, rádio e TV, dentro de publicidade com as questões, né, de todas as áreas, incluindo um pouco desse novo mercado digital, de user experience, né, da ciência de dados, que são áreas bem mais rebuscadas, que eu não sei ainda o quanto que a gente já tem cursos dentro de graduação, mas tem N cursos, né, externos que te capacitam para responder, porque o futuro é a ciência de dados. Mas eu acho que publicidade e propaganda é um curso muito amplo que você consegue fechar a lupa e consegue, tipo, atender essas necessidades, enquanto ainda você não sabe o que vai fazer. Então, é um curso que traz essas diferentes visões e pode te ajudar, pode esclarecer várias dúvidas na prática de como que você quer responder dentro desse mercado de trabalho. Agora eu tenho 90% certeza, vai. Que eu quero publicidade e propaganda mesmo. A Madu Queiroz, lá do 4590, mandou aqui, ó. Você tem algum momento que marcou muito a sua carreira? Tenho. Oi, Madu. É o mesmo apelido da minha irmã. Alguns momentos, tá? Ter dentro do Instituto Ayrton Senna, ser a pessoa de eventos quando realizamos um grande evento com... Ou melhor, eu vou entrar no detalhe desse evento que eu acho bem legal, que traz um pouco de pandemia também. O Instituto Ayrton Senna, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada ano, faz um grande evento para levar um novo conhecimento para o mercado, trazendo o setor público, a sociedade geral, professores e tudo mais, e pessoas de peso. O Instituto Ayrton Senna é uma organização que não possui fins lucrativos, então a gente precisava captar recursos. Com isso, eu, como pessoa de eventos, consegui ter esse 360 da área de eventos. Como que a gente ia conseguir, junto com a área de negócio, buscar recursos para a gente conseguir pagar o evento, buscar a identidade visual para vestir o evento, olhar para as questões de comunicação para a gente atrair público para dentro do evento, convidar palestrantes dentro e fora de Brasil com custo zero para estar compondo esse dia único de evento e fazer a gestão do evento no dia, né? Que o evento, gente, é uma grande loucura, uma grande adrenalina, você vai achar que vai dar tudo errado no começo, mas no final dá tudo certo. Então, assim, eu estava com um radinho aqui
para o pessoal da agência e todo mundo que não era Instituto Ayrton Senna, e um radinho aqui para ficar em contato com o pessoal do Instituto para comandar pessoas assim, tipo órgãos do Brasil de educação super importantes, a própria Viviane Senna e outras autoridades do evento. Então você tem que ter todos os jogos de cintura, você tem que ser uma grande Hannah Montana, melhor dos dois mundos, para lidar com todas essas características, de fazer a gestão de todo mundo da agência e também fazer esse jeitinho para acontecer as coisas como essas pessoas vamos falar assim, de altas organizações, de alto impacto hoje dentro do Brasil, acreditarem e acharem que o evento foi super legal. E esse evento ocorreu no final de fevereiro, 2 semanas antes. O principal órgão de educação do mundo bloqueou todas as agendas de voos de todos os países para eventos. Então, a gente tinha 2 palestrantes internacionais e eles iam vir para o Brasil, já tinha hotel, já tinha todos os transportes, todas as cadeias, pessoas para receber, pessoa para levar para fazer testes que não eram de Covid ainda, testes de apresentação e tudo mais. E tudo isso caiu por terra. E dentro de orçamento, assim, passagens executivas que a gente tinha comprado, caiu por terra, investimentos grandes que a gente teve que retransmitir esses orçamentos, mas não tinha orçamento, porque já estava pago. Então, a gente basicamente perdeu fundos. E aí, a gente teve que se reinventar para fazer um evento pré-pandemia, onde a gente já teve que se preparar para o híbrido. Em 2 semanas, a gente precisou buscar como que a gente ia transmitir essa pessoa fora do mundo, dentro de um telão, para interagir com o palestrante que estava no palco, para fazer todo esse contato e o público está confortável, porque para o público ninguém sabia que os palestrantes não iam mais. E se a gente contasse, a gente ia perder muita vazão de gente. Então, no final do dia, de ter esse evento como um dos principais eventos do Instituto Ayrton Senna, foi muito legal, porque eu consegui, né, tá olhando todos esses recursos dentro do Instituto, apoiando as equipes e centralizando um pouco dessa informação. Então, para mim, foi um grande aprendizado dentro de todos os pontos de melhoria e dentro também do sucesso, que foi super legal. E, assim, 3 dias depois, tudo fechou e todo mundo entrou em home office. Então, para mim, foi o último evento que eu estava presencial. Então, isso foi muito rico para mim. Nossa, muito legal, sério, eu tô tipo, ai, apaixonada por publicidade e propaganda. Mas enfim, pessoal, falta 1 minuto pra gente encerrar as salas. Então, primeira coisa, relembrar da nossa lista de presença. Se você não preencheu, por favor, vai lá preencher para você receber o seu certificado, que é muito importante, tá? Muito legal a gente ter sempre um certificado comprovando que a gente participou de tal evento, no caso aqui da nossa feira de profissões. Então, por favor, se você ainda não preencheu, vai lá preencher. E o meu segundo pedido é, por favor, liguem as câmeras para a gente tirar um print para marcar este momento. Gente, vai ligar a câmera. Ó, Gente, ó, o vou pessoal cobrar aqui. saindo aqui sem ligar a câmera, Eu vou olha que cobrar aqui, pecado. ó. Eu vou cobrar. Glorinha, Andrada, Arthur, Thiago, Carlos, Pamela, Ana, Elisa, Madu, Nicole, Laura, Bruna, Luana. Gente, vamos ligar a câmera para tirar nosso print. Isso, gosto sim. Pessoas ligando a câmera. Tudo bem, Pamela, a gente aceita. Ó, vou contar até 10 e vou tirar o print, beleza? Aí, se você quiser ligar a câmera, dá o tempo aí. Vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lindos, gente. Muito obrigada. E, mano, Guilherme, sim, sem palavras para você, sinceramente. Tipo assim, você esclareceu a minha vida, sabe? Literalmente a minha vida, que é o que eu vou fazer da minha vida. Então, assim, muito obrigada. Assim como você esclareceu isso para mim, com certeza você esclareceu para mais um monte de gente que estava aqui te assistindo, tá bom? Então, assim, muito obrigada, principalmente também por disponibilizar um pouco do seu tempo para vir aqui falar com a gente sobre publicidade e propaganda, de estar aqui realmente apoiando o nosso projeto, que é a nossa Feira de Profissões. Então, nossa, muito obrigada, sério. Foi, sim, fantástico. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer um pouquinho da minha vida e compartilhar com vocês. Muito bom relembrar vários momentos aí da passada da vida. E espero aí
ter ajudado. E se não ajudei ainda, se tem dúvida, a gente me acha, me escreve. Eu não sou a melhor pessoa, a pessoa mais rápida que vai te responder, mas estou aí para ajudar e alguma hora a gente se fala por aí. E agora eu vou continuar gravando um clipe que a gente estava gravando aqui em casa.